Olá, boa noite. Hoje é 6/9 de 2023, de setembro. Eu estou aqui nessa noite aqui como um homem que precisa de Deus, de Jesus Cristo, da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Preciso ir para uma igreja, preciso ir para cultos, lógico. Todos nós, ser humano, precisamos da palavra de Deus, precisamos ir para um culto, precisamos buscar a Deus. Agora, se as pessoas não querem buscar a Deus, então ninguém pode fazer nada. Agora eu vou buscar, não vou desistir. Então, só quando eu morrer é que eu vou deixar de ir para uma igreja e ler a Bíblia, só depois que eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, eu sempre vou ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que cura, sara e liberta uma pessoa. Pedro esteve há 3 anos e 6 meses com Jesus e Jesus disse: Pedro, quando te converteres, confirma ao teu irmão. Mesmo ele estando um presente com Jesus, vendo os milagres, as curas, as libertações, ele ainda não tinha se convertido. Por quê? Eu não sei, mas Deus sabia, Jesus Cristo, e depois ele conseguiu se converter. Então você também tem que dar uma chance de ter misericórdia, compaixão e piedade do seu próximo, porque Deus ele vai ter de você, através de você ter compaixão e misericórdia do seu próximo. Ele que falou. Então veja Jesus Cristo falando para o homem não deixar a sua mulher que se casou, que se uniu, que é a mesma coisa casar, com união. Então em Mateus 19, versículo 1 está escrito assim. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, no versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Veja que Jesus ele andava em várias cidades, em vários lugares, pregando a palavra do Pai dele. Jesus Cristo era chamado de muitas coisas, até mesmo de demônio. As pessoas chamavam Jesus, as pessoas chamavam ele de pecador, de falho, chamavam ele de várias coisas que eu não tenho coragem de chamar. E seguiram-lhe muita gente e curou-os ali. Então, todo mundo que seguia Jesus, Jesus curava. Então, se você seguir Jesus hoje, se você continuar lendo a Bíblia e orando, se você continuar crendo na Bíblia e orando, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir a sua salvação. Você tem que conseguir amar o seu próximo, perdoar, entender a falha, o erro do seu próximo, porque você também é falho, você é ser humano, você erra. Tem coisa que você faz que eu nunca vou fazer, tem coisa que você diz que eu nunca vou dizer. Tem coisa que você já fez, mandou fazer, incentivou a fazer, que eu nunca vou incentivar. Então, versículo 3: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, os fariseus, eles estavam tentando, mas foi uma boa pergunta. Por quê que foi uma boa pergunta? Porque Deus e Jesus Cristo, lógico, esclareceu a eles e ficou esclarecido para nós. Ele, porém, respondendo, disse: Ele não tem deslido que no princípio o Criador fez macho e fêmea. Então, o Criador, o Pai Celestial, o Criador do universo, de nós e de todas as coisas, no início, ele fez macho e fêmea, homem e mulher, Adão e Adão e Eva se uniram e se casaram e tiveram filhos. E de lá para cá, hoje, você está vivo, sua mãe está viva, por quê? E você está vivo, seus filhos estão vivos, porque Deus, em primeiro lugar, abriu a sua madre e a pessoa, o seu marido, a pessoa que teve contato com você íntimo, conseguiu ali, conseguiu gerar o filho em você. Então você teve o filho, glória a Deus, aleluia. Então tem que dar graças a Deus. E só um detalhe, você que ainda não tem filho, quando o seu marido disser assim, mulher, vamos ter um filho, você diga assim, vamos tentar, vamos lutar para conseguir. Não vai dizer assim, não, não quero filho agora não. Eu não quero filho agora não, não estou preparado, não é o momento, porque a sua confissão negativa pode atrapalhar você de conseguir gerar o filho, de você conseguir engravidar, conseguir você de engravidar, né, ali ter o contato mais profundo. Versículo 5. E disse, portanto, deixará o homem a pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E disse, portanto, deixará o homem a pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Então, veja que o homem, quando ele se une com a mulher, quando ele tem um contato com a mulher, quando ele se une com a mulher, quando ele casa civil com a mulher, ele não é mais só uma pessoa. São duas pessoas unidas e se tornam uma, segundo Jesus Cristo. É muito importante, muito sério. Ó.
Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus Cristo falou. Então veja, se eu estou falando algo que Jesus Cristo falou, o que ele disse, o que ele ensinou, o que ele admoestou, eu estou errado? Não. Mesmo eu sendo falho, um pecador, eu não estou errado. Nós estamos certos através de nós ler, de nós crer ou de ouvir as palavras. Então eu quero dizer para você que Jesus aconselhou ao homem que se uniu com a esposa não deixar. A mulher que se uniu com o homem não se deixar. Então quando você sabe que quando um homem que é casado ou junto com uma mulher tem filhos se deixa, quem sofre mais é quem? Quem sofre mais é a criança. A criança fica sem o pai. A criança fica sem os ensinamentos da mãe ou do pai. Então Jesus vê também isso. Então, o que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você que uma coisa que Deus ele falou, assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Deus ele não quer que o homem separe. Nem um homem, quando ele fala homem ou a mulher, ou alguém, né? Separe alguém que se uniu. Por quê? Porque pode ser algo sério, pode ser algo terrível, pode ser algo que seja uma condição de condenação eterna. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-las, as mulheres naquele tempo? Moisés ele deu carta. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, às vezes, o homem estava com o coração endurecido, com raiva, com ressentimento, por alguma coisa que a mulher fez, ou por alguma coisa. Então eles pediam a carta de divórcio, eles davam a carta de divórcio. Mas no princípio não era assim, no início de tudo, não poderia. E Jesus ensinou que não se deixasse. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, um homem ou mulher só pode deixar ou o homem ou a mulher se você tiver contato íntimo com a mulher. Ou então se você for uma prostituta ou um prostituto. Quando o homem tem um contato sexual com a mulher e ele tem a intimidade íntima e ele passa a ter uma intimidade íntima, um relacionamento extraconjugal, aí é adultério. Então, quando um homem ou uma mulher acontece isso, aí Jesus dá essa condição da pessoa se separar e se casar com outra pessoa, se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, a pessoa tem que perdoar, ou então entender perdoar, ou então se deixar e ficar só. Então, quem deixa a mulher ou o homem não é bom, não é bom. Então, Deus abençoe você e sua família. Se caso você cometeu algum adultério, peça perdão a Deus e Deus lhe perdoa. Se você é mulher ou homem, peça perdão a Deus e Ele lhe perdoa. Então, e se esforce para não cometê-los mais. Então, Deus abençoe você e sua família, mas o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus Cristo ensinou isso. E quando Jesus Cristo falou esse versículo, vai muito mais além. Ele disse assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele botou um ponto. Esse ponto quer dizer que nem mesmo se for o caso por infidelidade ou qualquer outro erro, qualquer outra falha. Se nós formos pegar dentro da entrelinhas e dentro da palavra, conforme o que Jesus falou, se formos realmente obedecer a palavra, então nem por adultério, ele dá essa condição, porque às vezes a pessoa não consegue viver mais junto com aquela pessoa na mesma casa, ou não consegue mais conviver como pessoas casadas. Então, o que eu quero dizer para você, Deus abençoe você e sua família e não julgue o seu próximo. Não julguei para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que vós julgardes, vos hão de julgar vós. Mateus 7, no versículo 7. Se você julgar, você pode ser julgado por Deus. Não julgue o seu próximo, o seu semelhante, que errou, que falhou, porque Deus pode ali julgar você ao lago que arde com fogo e com enxofre. Deus abençoe você e sua família. É conselho de Deus, não é meu não.